Olá galera, vou tentar fazer um vídeo curto para falar um pouco da comparação de frações e depois entrar na ideia de operações com frações com denominadores diferentes, certo? Por que eu estou falando de comparação de frações primeiro? Vocês primeiro precisam saber transformar as frações em frações equivalentes antes de fazer as operações com frações com denominadores diferentes, tá? E quando a gente faz essa comparação, por exemplo, qual das duas frações é maior? 7/10 ou 3/4. Então, realizar esse tipo de comparação exige pensar nas frações equivalentes, mas exige pensar em frações equivalentes que tenham um denominador comum, certo? Então, a gente precisa encontrar um denominador comum entre 10 e 4. E qual é o processo que a gente faz para encontrar o denominador comum? É o MMC. Então, a gente vai utilizar o MMC de 10 e 4, que a gente já fez aqui, o MMC ele é 20. E a partir desse MMC, a gente vai encontrar as frações equivalentes. Então, vamos relembrar como é que isso acontece. Eu quero encontrar uma fração equivalente a 3/4 que tenha denominador 20. Para aí já está respondido. Como é que você chegou nesse valor? A gente faz 20 dividido por 4, certo? Então, a gente faz aqui primeiro o processo da divisão. 20 dividido por 4. E depois dessa divisão, a gente faz a multiplicação. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3. Então, o que a gente está encontrando com isso aqui? A gente está achando a fração equivalente. Então, a fração 15/20 é equivalente a 3/4. Esse é o mesmo processo que precisa acontecer se a gente fosse fazer uma operação de frações com denominadores diferentes. A gente vai ver no próximo exemplo. Então, dando continuidade aqui, para encontrar uma fração equivalente à fração 7/10, vou fazer o mesmo processo. 20 dividido por 10, né? Então, quanto é 20 dividido por 10? Relevem, tá, gente, aqui a coordenação motora, para poder escrever com o mouse, que dá um pouco de trabalho. 20 dividido por 10 é 2, e aí 2 vezes 7, 14. Então, a gente chega nesta fração equivalente. Para o que isso tem a ver com a operação de frações, né? A que a gente está comparando. Então, nessa comparação, quando a gente compara 3/4 com 7/10, a gente verifica que a fração 3/4 ela é maior que a fração 7/10, porque 15/20 é maior do que 14/20. Então, a gente já fez essa comparação. E se fosse a operação com fração, por exemplo, o caso dessa operação de adição e subtração com frações, então, a gente já viu, né, que quando os denominadores são iguais, o processo é bem básico. A gente repete o denominador e só faz a operação com o numerador, certo? Com a parte de cima. Quando a gente tem agora uma operação de frações com denominadores diferentes, o que a gente precisa fazer com esses denominadores diferentes? Primeira coisa é encontrar o MMC. Então, eu encontro o MMC de 3 e 4 aqui, ó. MMC de 3 e 4, que é 12. Depois que eu faço o processo de MMC, a gente vem para a ideia da fração equivalente. Eu faço 12 dividido por 3. Então, quanto é 12 dividido por 3? 4. Então, aqui nesse primeiro processo, a gente faz a divisão. E depois eu faço 3, ou 3 não, né? O resultado dessa divisão, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, que dá 8. Então, ficou a fração, primeira fração equivalente, a fração 8/12. Repito a operação com a outra parte, da mesma forma. 12 dividido por 4, ficou meio torto aqui, mas está dando para entender, né? 12 dividido por 4, 3. E aí, 3 vezes 1, certo? Que vai ser a outra fração, como está demonstrado aqui no balãozinho. Então, toda vez que for fazer a operação com frações de adição e subtração, com frações que têm denominadores diferentes, a gente precisa encontrar o MMC para fazer as frações equivalentes. Tá claro? Um beijo!